Boa noite, meu amado irmão, boa noite, minha amada irmã. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso culto pelo YouTube, aqui através da internet. Hoje, terça-feira, 3 de maio de 2022. Estamos aqui, graças a Deus, para louvarmos ao Senhor, para pregarmos a palavra. E já começo fazendo a minha velha campanha, que se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva, isso me ajuda bastante para que a palavra possa ser alcançada mais e mais. Compartilhe essa mensagem, marque aqui as notificações. É sempre muito bom quando mais e mais pessoas dão essa força aqui para o pastor, para a gente poder ter mais inscritos e assim o YouTube vai entendendo que o canal é relevante e vai oferecendo a mensagem para outras pessoas, tá certo? Então, dá essa força para a gente, nos ajuda aí para que muitas pessoas sejam alcançadas por essas mensagens, por essas palavras, tá certo? Outra coisa que eu quero dizer logo de início para vocês, para a gente já entrar direto na mensagem. Domingo que vem, eu vou colocar aqui, ó, você está convidado a estar conosco aqui na Igreja Batista Prata, às 18 horas, 6 horas da noite, para esse culto de agradecimento a Deus pelos Dia das Mães, né? Domingo que vem, segundo domingo do mês de maio, é o Dia das Mães. Então, esperamos você. Vá, leve a sua mãe, leve a sua esposa, que é mãe, né? Como diz lá o meu amigo pastor Jeremias Pereira, leve a dona menininha, leve a sua família. Vai ser um culto abençoado. Os nossos jovens estão preparando com muito carinho, com muito amor esse culto, e eu sei que vai ser uma bênção na sua vida. Então, domingo que vem, 6 horas da noite, às 18 horas, espero por vocês aqui na igreja para louvarmos a Deus. Tá certo? Não deixe de ir, a sua presença é muito importante e vai ser uma bênção para você, para sua filha, para seu filho, para sua sogra, para sua esposa, para sua mãe, para todo mundo que for lá. Tá bom? Então, é isso aí. Irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos falar sobre uma família como a sua. Maio é o mês em que nossas igrejas batistas, todas as igrejas batistas, né, da Convenção Batista Brasileira, nós enfatizamos a família. Mês de maio é o mês da família. E nós, da Igreja Batista Prata, ou nós, a Igreja Batista Prata, a gente já trabalha com família o ano todo, né? O ano inteiro nós trabalhamos com família. A gente tem a visão da igreja que é trabalhar com família, para que a gente entende que família forte, a igreja é forte. Família abençoada, a igreja é abençoada. Família abençoada, a sociedade é abençoada. Então, a gente que trabalha com família o ano todo lá na igreja, nós destacamos ainda mais no mês de maio o cuidado, as mensagens, as programações, as orações pelas famílias. Sendo assim, Deus colocou no meu coração, nós iniciamos hoje uma série de 5 mensagens intitulada Uma Família como a Sua. Na semana passada terminamos, né, a série Pequenos Salmos, grandes mensagens, que começamos lá em janeiro, né, na primeira terça-feira de janeiro, terminamos na última de abril, e hoje nós vamos começar uma série bem pequena, só 5 mensagens, chamada Uma Família como a Sua, onde nós estaremos aprendendo de algumas famílias da Bíblia. Nós vamos aprender e ver os erros e os acertos daquela família, as suas experiências, as experiências que aquelas famílias tiveram com Deus, no trato uns com os outros. E isso nós vamos aprender com as experiências, com os erros, com os acertos, no trato uns com os outros. Nós vamos aprender para a nossa família como sermos mais amorosos, mais carinhosos, mais pacientes, né? Porque se tem um lugar onde a gente precisa exercitar a paciência, é ou não é, meu irmão? É ou não é, minha irmã? É a família.
Então, com essa série de mensagens, nós vamos aprender a ser mais amorosos, mais carinhosos, mais pacientes, mais cuidadosos, mais persistentes, mais fiéis, enfim. Nós vamos aprender a ser mais e mais cristãos, mais e mais crentes no Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que as nossas igrejas sejam abençoadas e abençoadoras, para que a sua igreja, você que é membro da Igreja Batista da Prata, ou você que é membro de alguma outra igreja, seja uma igreja abençoada e abençoadora, porque o seu lar, a sua casa, a sua família é uma família abençoada e abençoadora. E hoje nós iremos falar da família de Abraão e Sara. Hoje, terça, 3 de maio, iremos falar sobre a família de Abraão e Sara. Anota aí para você saber. Terça-feira que vem, dia 10 de maio, será a vez da família de Boaz e Ruth. Boaz e Ruth. Terça-feira, dia 17, nós aprenderemos sobre a família de Eucana e Ana. Ana, mãe de Samuel, você sabe muito bem. Na terça, dia 24 de maio, nós vamos estudar uma família muito pouco conhecida da Bíblia. Talvez você nem saiba que ela existe, tá? Mas tem uma experiência e uma mensagem muito abençoadora para nós, que é a família de Oséias e Gomer. Oséias e Gomer. E finalizaremos esta série de mensagens na última terça-feira, na quinta e última terça-feira do mês de maio, com a família de Zacarias e Isabel. Então, teremos 4 famílias do Velho Testamento e uma família do Novo Testamento, onde nós estaremos aprendendo experiências sobre os erros e acertos. Então, convido a você a estar conosco todas essas terças-feiras do mês de maio. Eu já vou adiantando que o mês de junho nós estaremos realizando o culto, né, no YouTube, esse culto aqui, mas em julho, se Deus permitir, a gente vai dar uma pausa, porque em julho, se Deus permitir, o pastor vai estar de férias, eu não tirei férias em janeiro, vou tirar as férias, se Deus permitir, agora no mês de julho, então a gente vai dar uma pausa no mês de julho, tá bom? Mas até lá, a gente tem aí 9 mensagens, 5 dessa série de mensagens sobre as famílias da Bíblia e mais 4 que a gente vai ver até lá, no mês de julho, tá certo? Então, bom, com esta série de mensagens sobre família, né, uma família como a sua, a gente vai ver que as famílias da Bíblia têm erros e acertos como a minha família, como a sua família. Com essa série de mensagens, o meu desejo e a minha oração é que esta palavra ou estas palavras alcancem você e toda a sua família, para que mais e mais vocês possam ser uma família que honram e sirvam ao Senhor, para que mais e mais as pessoas, as outras famílias, veja só que bênção, esse é o meu desejo, é o desejo do pastor Mozart, que mais e mais pessoas, mais e mais famílias olhem para você, meu irmão, olhem para você, minha irmã, olhem para você, pai, mãe, olhem para a sua família e desejem que a família deles seja igual à sua, uma família abençoada e abençoadora. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós pedimos que agora o Teu Espírito Santo nos abençoe na continuação dessa palavra, para que possamos aprender dos erros e acertos das famílias da Bíblia, hoje Abraão e Sara, e que isso seja uma bênção para nossas vidas e coloquemos em prática nas nossas famílias, através da sabedoria que o Senhor nos dá, da coragem, da fé que o Senhor nos dá, para que a minha família, a nossa família, seja uma família abençoada e abençoadora. Nós oramos, pedimos que nada atrapalhe a transmissão dessa palavra, que ela alcance as pessoas que estão assistindo agora, que ela alcance e fale as pessoas que vão assistir depois, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar contando uma experiência que eu mesmo vivi, uma história que eu mesmo vivi. Não ouvi de ninguém, eu vivi, eu presenciei, eu vi. Quando eu era pastor na 4ª Igreja Batista em Austin, também aqui para você que não é
aqui de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Austin é um bairro bem grande aqui da cidade de Nova Iguaçu. E eu, antes de estar pastoreando a Igreja Batista da Prata, já há 20 anos, eu pastoreei a 4ª Igreja Batista em Austin por 4 anos. Então, quando eu era pastor nessa igreja, há mais de 20 anos atrás, havia uma família naquela igreja que me chamava muito a atenção. Eu estava no começo do meu ministério e notei que o chefe daquela família, um homem de Deus, um diácono, que apesar das suas limitações, aquele homem tinha uma perseverança muito grande. E essa perseverança grande era tão grande quanto o seu trato, o seu zelo com as coisas de Deus. Ele tinha uma responsabilidade para com a obra do reino e o que ele deixaria como herança, como legado disso tudo para a sua família. Para mim, aquele jovem pastor, novel pastor começando no ministério, o mais interessante, o maravilhoso e abençoador é que aquele irmão diácono lá da 4ª Igreja Batista em Austin, ele tinha uma família numerosa, filhos, filhas, noras, genros, netos, netas. E todos eles, irmãos, sem exceção, todos eles, a esposa, os filhos e filhas, os netos e netas, os genros e noras, todos eles eram crentes em Jesus. Todos eles, além de crentes em Jesus, alguns não eram membros lá da 4ª Igreja, eram membros de outras igrejas ali naquela região, todos eles crentes em Jesus e todos muito, muito comprometidos com Deus e com os trabalhos da igreja. Algumas filhas até se casaram com pastores. Aquele irmão diácono já partiu há alguns anos para as mansões celestiais. Está agora com Deus, mas a sua família continua lá, trabalhando e servindo ao Senhor Jesus com alegria e disposição. Estive recentemente por 2 vezes lá em Austin, encontrei membros daquela família e continuam e tenho certeza que continuarão a trabalhar e servir ao Senhor. Louvo a Deus por essa família e pela vida daquele irmão diácono. Mas, infelizmente, o que me chamou também a atenção através do exemplo muito abençoador desta família é que, infelizmente, meu amado, minha amada, essa família era uma exceção entre as famílias dos crentes. Lamentavelmente, temos visto nas igrejas famílias longe de serem como essa que eu citei aqui, lá da 4ª Igreja Batista em Austin, lá de Austin. Hoje, nós vemos famílias de crentes, onde pais não têm o privilégio de verem seus filhos servindo ao Senhor. Famílias em que somente um cônjuge participa ativamente da igreja. Avós e avós que com tristeza vivem pedindo oração pelos filhos, pelos netos, porque estão desviados dos caminhos do Senhor. São famílias que poderiam estar sendo bênção no reino de Deus, mas que, infelizmente, lamentavelmente, tristemente, não vivem essa realidade. Por isso, eu fico pensando
preocupadamente como pai e pastor. Que herança, que legado eu vou deixar para a minha família. Como pai, primeiro lugar, como pai, depois como pastor. Vou melhorar aqui a situação. Como crente, como pai, como pastor, eu penso e oro preocupadamente que herança, que legado eu vou deixar para a minha família. Eu sempre faço essa preocupada pergunta, meu irmão, porque nada que deixarmos aos nossos filhos para toda a nossa família será mais importante do que a convicção de que Deus é e deve ser tudo para eles. Você pode deixar um bom estudo, pagar uma boa faculdade, você pode deixar uma boa herança, uma casa para ele morar, pode dar uma casa para ele morar, você pode fazer muitas coisas materiais, legítimas, boas e importantes para a sua família, e você deve fazer. Mas nada que se deixe para a família, para os filhos, será mais importante do que a fé, a certeza, a convicção de que Deus é e deve ser sempre tudo para eles. É ou não é? Claro que sim. Você concorda comigo? Todas as famílias, entenda, têm seus problemas, suas limitações, seus defeitos. Você sabe muito bem que não existe família perfeita sobre a terra. Não tem família perfeita na Terra, até porque a família é composta por seres humanos falhos, pecadores, que necessitam de arrependimento, necessitam de Jesus sem exceção. E as famílias da Bíblia, elas também são imperfeitas. Aliás, não existe nenhuma família perfeita, nem na Bíblia. Nem na Bíblia. E a Bíblia, muito pelo contrário, mostra, ensina a vida de muitas famílias, seus acertos e seus erros, porque eles não são perfeitos. Todos somos seres humanos, todos precisamos de arrependimento, precisamos de Jesus. E nesta primeira mensagem desta série de 5, do mês de maio, eu quero falar com vocês sobre uma família da Bíblia tão normal quanto a minha, tão normal quanto a sua. Tão cheia de problemas, tão cheia de dificuldades, tão cheia de limitações, tão cheia de erros, quanto a minha família é e quanto a sua família é. Mas que mesmo assim, essa família deixou uma herança rica, deixou um legado precioso para os seus filhos, para os seus netos, e não só para os filhos e seus netos, não. Essa família, apesar de todos os erros, dificuldades, limitações que nós vamos ver agora, ela deixou um legado precioso, uma herança rica para os filhos, para os netos e para todas as gerações que seguiram, que se seguiram, mesmo depois de tanto tempo em que o pai e a mãe morreram. Eu quero fazer isso. Eu quero deixar isso. Deus coloque no seu coração esse mesmo desejo, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, vovô, vovó, filho, filha, genros e noras, sogras e sogros. Você deixar uma herança tão rica, um legado tão precioso para sua família, que atravessa as gerações, que daqui a 3, 4, 5, 10 gerações, se Cristo não voltar até lá, os seus descendentes louvem a Deus, porque você deixou esse herado, esse legado precioso, essa herança rica espiritual para eles. Bom, família, você já sabe, eu não sei lá atrás, é a família de Abraão e de Sara. Então vamos abrir as nossas Bíblias, se você ainda não abriu, se você começou a ouvir agora, lá em Gênesis capítulo 12, apenas os primeiros 5 versos. Livro
do Gênesis, capítulo 12, né? O carioca fala 12, 12, versos de 1 a 5. Eu vou ler na nova versão internacional. Gênesis 12, de 1 a 5. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Verso 4. Partiu partiu Abrão, Deus ainda não tinha mudado o nome dele, partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, o sobrinho. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Verso 5. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Para você que não conhece ou que não lembra muito bem, eu vou fazer aqui um breve resumo da vida do casal Abraão e Sara. Abraão, a Bíblia nos ensina que ele é conhecido como pai de muitas nações. Gênesis capítulo 7, verso 47. E lá no capítulo 17, verso 16, a sua esposa Sara é conhecida como mãe de nações. Dos antepassados de Abraão, a Bíblia nos ensina que o seu pai se chamava Tera. Gênesis 11, 26. Tera, ele não cria no Deus único. A Bíblia nos ensina lá em Josué, capítulo 24, verso 2, que Tera, pai de Abraão, servia a deuses estranhos. E embora tenha Tera peregrinado com Abraão e Sara lá para a terra de Canaã, Abraão e Sara saiu lá do norte, lá da Mesopotâmia, né? Na época não se chamava Mesopotâmia, mas desceu então até Canaã, morreu em Canaã, Tera, pai de Abraão. Nós não sabemos mais nada da vida religiosa de Tera, apenas, isso é importante que você entenda, que ele não servia ao Deus de Abraão, ao Deus do seu filho Abraão. Abraão, aqui nesse breve resumo da sua vida, nos ensina duas lições muito importantes. Primeira lição importante que Abraão nos ensina é que a decisão de adorar e seguir o único e verdadeiro Deus é uma decisão pessoal. É uma decisão que só eu posso fazer. Adorar e servir a Jesus é uma decisão que só você, pai, mãe, filho, filha, só você pode fazer. É pessoal. Podemos, como pais, como avós, como tios, influenciar positivamente ou negativamente os nossos filhos, sobrinhos e netos em relação às coisas espirituais. Eu posso abençoar, influenciar bem o meu filho ou não abençoar e influenciar negativamente. Mas a decisão deles servirem a Deus, a decisão deles, você sabe muito bem, é pessoal. Essa é a primeira lição que eu aprendo com Abraão. A segunda lição que eu aprendo assim desse resumo da vida de Abraão é que ele serviu, isso é importante que você entenda, veja só, Abraão serviu de uma espécie de ponte entre uma geração incrédula e infeliz, a do seu pai Tera, que a gente viu que ele não era temente a Deus, os seus antepassados, para uma geração fiel e temente a Deus, a família que Abraão gerou, você sabe bem, Isaac, Jacó, as 12 tribos, a vida de José e todo o povo de Israel. Meu amado, minha amada, preste bem atenção. Olha para mim agora, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Não importa a quem os nossos pais tenham adorado ou servido, não importa o nosso passado. Eu e você, como crentes em Jesus, nós
podemos ser pontes abençoadoras para os nossos descendentes, para as gerações que virão, como foi Abraão. O pai dele não servia a Deus, ele serviu a Deus, ele foi essa ponte e abençoou a vida de Isaac, Jacó, José. Você talvez não tenha como eu cresci, graças a Deus, num lar cristão. Talvez você não tenha crescido num lar cristão, talvez seus pais não tenham servido a Deus, mas isso não importa, você serve a Deus e pode e deve e tem que ser uma ponte abençoadora para os seus descendentes. Um outro detalhe, Abraão morreu aos 175 anos, está lá em Gênesis 25, 7. Quando Sara, que quer dizer, né, princesa, o nome Sara quer dizer princesa, ela era meia-irmã de Abraão, ela era filha de Tera, não totalmente, mas naquela época podia se fazer assim, né? Então, Sara era meia-irmã de Abraão, filha de Tera e não filha da mesma mãe de Abraão. A Bíblia diz em Gênesis 12 que ela era muito bonita, muito bela. Abraão teve problemas com isso. Mesmo em idade avançada, Sara ainda era muito bonita. E ela era 10 anos mais nova que Abraão e viveu até os 127 anos. Como eu falei, não existe família perfeita, nem na Bíblia. E a de Abraão e Sara está muito longe de ser perfeita, muito longe mesmo. Mas mesmo com todos os defeitos, erros, desacertos do passado, limitações daquela família, podemos aprender bastante com eles. Podemos aprender bastante com os erros de Abraão e Sara. O primeiro erro de Abraão aconteceu quando eles estavam para entrar no Egito. Abraão temeu que a beleza da sua esposa, olha só, com 65 anos, Abraão tinha 75, Abraão temeu que a beleza de sua esposa atraísse a atenção dos egípcios e que o matassem para se apoderarem dela. O que Abraão fez? Abraão falou para Sara o seguinte: olha, você minta e diga que você é minha irmã. Quando ele diz irmã aqui, ela não era irmã, era meia irmã, mas agora ela era esposa. Então, Abraão falou para Sara: você minta e diga que você é minha irmã. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 10. O mesmo erro, olha só, Abraão foi reincidente. O mesmo erro, a mesma mentira Abraão cometeu quando morou em um lugar chamado Gerar, lá no capítulo 20 de Gênesis. Se esses dois erros, essas duas mentiras, nasceram no coração de Abraão, no coração do esposo, no coração chefe da família, existe um outro erro que nasceu agora no coração da esposa, no coração de Sara. Então, a terceira vez que eles erraram foi quando Sara, que tinha uma escrava de nome Agar, sabendo Sara que era estéril, já beirando os seus 70 anos, e pensando e temendo com falta de fé que a sua esterilidade viesse a comprometer a promessa de Deus a Abraão, porque Deus já tinha feito a promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, pai de multidões. Então, Sara, estéril, com quase 70 anos, temendo que essa sua esterilidade viesse a comprometer a promessa de Deus a Abraão, ela pegou a escrava dela, Agar, deu para o seu marido como concubina, a própria esposa dando uma mulher ao esposo como concubina para que tivesse filhos por meio dela. Gênesis 16, de 1 a 6. E Abraão também acabou aceitando o erro da sua esposa. O erro não foi só... Você veja que todos os três erros que eu citei aqui, as duas mentiras e essa de agora, tem os dois, Abraão e Sara, envolvidos. Na segunda mentira, Abraão mandou Sara mentir. E nesse terceiro erro,
Sara pegou uma mulher, uma escrava, uma egípcia, uma concubina e deu para Abraão e ele aceitou. Então ele não confiou na promessa que Deus deu para ele, que ele seria pai de uma grande nação. Esses 3 fatos da família de Abraão e Sara me ensinam algumas verdades. A primeira delas é que não existe casais perfeitos. Não tem casais perfeitos. Eu posso dizer assim, você vai olhar para mim, para Jaqueline, e vai achar que não, nós temos muitos problemas, muitos defeitos. Eu, então, muito mais do que ela. Embora Abraão tenha sido chamado pelo próprio Deus, lá em Isaías 41, verso 8, de amigo, e Sara, como já vimos, foi chamada de mãe das nações, Abraão e Sara tiveram limitações e erros. Eles não eram perfeitos. Casamento é uma parceria. Casamento é uma aliança. Casamento é uma união de Deus, em que de 2 pessoas ele forma uma. Não podemos, não devemos compactuar com as ideias e as atitudes erradas, propostas, oferecidas pelo cônjuge, seja qual for. Veja bem, meu amado, na época de Abraão e Sara, uma sociedade muito patriarcal. O homem era o chefe pleno, total da família. Mas mesmo nessa sociedade primitiva patriarcal, Sara poderia ter ponderado, acertado, conversado com Abraão. Olha, Abraão, a gente vai mentir, isso não é bom. Vamos tentar uma outra solução. Toda mulher, quando vê o seu marido numa situação complicada, em que vai ter que errar, e as mulheres têm, você vai entender comigo, as mulheres têm uma percepção maior disso do que o homem, né? De ver a dificuldade, de ver as limitações, de ver o erro, de ver o pecado, elas têm um senso disso, principalmente se tratando com o esposo. Então não podia Sara compactuar, ela podia ter conversado e evitado isso. Você, meu amigo, ouça sua esposa, mãe, não compactue com os erros. Indique, fale, use sua sabedoria, peça a Deus para falar com seu marido. E se por acaso acontecer uma exceção à regra e você, esposo, vê a sua esposa numa atitude não condizente com a palavra de Deus, fale com ela também, fale com amor, com mansidão. Na caminhada conjugal, muitas situações difíceis poderão aparecer. Esse erro, essa mentira de Abraão e Sara, a gente vê nesse casal que foi considerado Abraão o pai da fé, uma falta de confiança nas promessas e na providência de Deus. Abraão, pai da fé, teve uma falta de confiança nas promessas e na providência de Deus. Na nossa caminhada conjugal, muitas situações difíceis poderão aparecer, levando o casal a saídas humanas. Isso vai trazer consequências terríveis, como foi o caso da união de Abraão e Agar. Mas é preciso, irmãos, maturidade espiritual, cultivo constante da certeza de que Deus está dirigindo a história individual, a história conjugal, a história familiar e provando a nossa fé. Uma outra lição que eu aprendo dos erros de Abraão e Sara, e essa lição é muito importante também, é o que os nossos filhos estão vendo. O que os nossos filhos estão vendo de nós como pais. Nas suas peregrinações, algumas coisas importantes nós observamos na história de Abraão e de Sara. A primeira foi o fervor na adoração. Várias vezes podemos ver, ler na Bíblia, Abraão construindo altares a Deus. Aqui no Gênesis 12, no capítulo que nós lemos, versos 7 e 8, Deus constrói altares. Os altares, você deve saber bem, eram os lugares onde as pessoas sacrificavam a Deus. E Abraão tinha esse hábito. Esse
hábito maravilhoso e abençoador espiritual foi copiado pelo filho Isaac, em Gênesis 25, 26, verso 25, e pelo neto Jacó, lá em Gênesis 33, 20. Então, Abraão deixou essa herança, esse hábito, esse legado para seu filho, para o seu neto. Construa altares para adorar e sacrificar a Deus. O mais conhecido altar levantado por Abraão foi em Moriá, quando Deus pediu Isaac como sacrifício. Sem dúvida, em Moriá, Isaac pôde aprender lições de fé importantes, que deram a ele poderosas estruturas espirituais para toda a sua vida. Uma dessas lições que Isaac aprendeu lá em Moriá foi em relação à importância da adoração e da confiança ao verdadeiro Deus. Porque Abraão, por onde quer que passasse, ele se identificava como um adorador ao Senhor. Ele era o adorador a Yahvé. Nessa época, Deus ainda não havia revelado o seu nome, como revelou a Moisés. Moisés pergunta lá em Êxodo, quem eu vou dizer que me enviou? E Deus fala, eu sou, me enviou a vós, usa o nome Yahvé. Mas voltando aqui a Abraão e Isaac, sem dúvida, Isaac pôde aprender lições de fé importantes, que lhe deram poderosas estruturas espirituais para toda a sua vida. No episódio de Moriá, quando Abraão estava indo sacrificar seu filho amando do Senhor, eu tenho certeza que é a expressão que Abraão fala quando Isaac pergunta para ele, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? E Isaac responde, e Abraão responde, Deus proverá. Isso já demonstrava de Abraão uma confiança na provisão de Deus. E isso ficou certamente gravado, ensinado no coração de Isaac. Um outro episódio muito interessante da religiosidade, da confiança, da fé de Abraão é em relação à entrega do dízimo. Sim, Abraão, no ato de fé e sacrifício, ao encontrar-se com Melquisedeque, que era um sacerdote de Deus, ele deu o dízimo de tudo, lá em Gênesis 14, versos 18 e 20. Mais tarde, já na sua segunda geração, com o seu neto, em Gênesis 28 e 22, Jacó repete o mesmo ato, devolvendo, entregando seu dízimo. A ligação dessas duas passagens nos ensina o valor das nossas atitudes de fidelidade para os nossos descendentes. Eles só serão fiéis dizimistas, eles só estarão contribuindo com a obra do reino de Deus se virem nós, pais, contribuindo, devolvendo com alegria, com confiança, com fé. Uma outra coisa que a gente pode entender também era o contexto religioso em que Abraão vivia. A fé de Abraão, ela se distinguia da grande maioria dos seus contemporâneos. Abraão vivia numa sociedade imoral, uma sociedade que deu Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra havia tanto pecado que Deus teve que destruir essas duas cidades, mas mesmo diante de uma sociedade tão imoral como a que Abraão vivia, Abraão soube se portar e cultivar a sua fé inabalável em Deus. Caminhando para o final dessa palavra, eu quero fazer algumas perguntas para a gente refletir sobre isso que eu acabei de dizer de Abraão e de Sara. Os nossos filhos têm visto essa fidelidade a Deus em nós, através da fé, de confiança na oração, na devolução do dízimo. Só serão se virem você fazendo, pai e mãe. Uma outra pergunta para a gente refletir. Eu, como crente, tenho transformado o meu lar num altar onde Deus é adorado? Ou é a Netflix que é adorada lá? Ou é o celular, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, que são adorados? Outra pergunta.
nosso lar tem sido transformado em um altar onde Deus é glorificado. Veja bem, nosso lar tem que ser um altar onde Deus é adorado. Eu tenho que adorar a Deus, priorizar a Deus. É diferente de ter um lar onde seja um altar para Deus ser glorificado. Ou seja, as pessoas têm que olhar para o meu lar e glorificar a Deus e agradecer a Deus. Então, eu tenho que adorar a Deus com o meu lar, com a minha família, e a minha família tem que ser motivo para Deus ser glorificado. Eu penso muito na palavra de Jesus lá em Mateus, que as vossas obras glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A gente pode parafrasear perfeitamente essa palavra de Jesus dessa maneira, que o nosso lar seja glorificado, esteja glorificando o nosso Pai que está nos céus. Uma outra pergunta. Temos nós demonstrado a nossa inteira confiança em Deus, mesmo quando tudo parece falhar? Um dia, numa sociedade, em tempos tão difíceis, nós precisamos demonstrar a nossa confiança em Deus, mesmo se tudo parecer falhar. Eu fico imaginando, por exemplo, os irmãos cristãos lá da Ucrânia, no meio dessa guerra, vendo seus lares sendo destruídos, suas igrejas sendo destruídas, seus familiares às vezes sendo mortos, uma miséria, uma necessidade muito grande. Mas mesmo assim, aqueles homens e mulheres têm que demonstrar confiança em Deus. Será que você tem feito isso? Temos como pai sido um exemplo da dedicação dos recursos financeiros a Deus. Temos ensinado os nossos filhos com a nossa vida e através de palavras a importância de ser dizimista, de contribuir financeiramente com a obra de Deus, como Abraão fez e Jacó, seu neto, pôde realizar. Temos levado a nossa família a viver uma vida moral e temente a Deus, a despeito da sociedade moral em que estamos inseridos. Porque há, meu amado irmão, um perigo muito grande hoje da desculpa de que não tem nada a ver. Meu querido, se está na Bíblia, e se a Bíblia diz que é pecado, então a nossa posição não interessa, não importa o que eu acho, se a Bíblia diz que é pecado, o que eu acho, não importa, é pecado. Então, essa desculpa maligna do que tem nada a ver, tem tudo a ver. Então, você como pai e mãe tem que ensinar uma vida moral e temente a Deus, para que seus filhos, netos, as gerações também possam servir a Deus. E uma última pergunta. Temos colocado Deus como fundamento do nosso lar? Deus é a base do nosso lar. Concluindo, aprendemos na história de Abraão e Sara, dos erros e acertos de Abraão e Sara, que devemos, mesmo quando as circunstâncias forem desfavoráveis, confiar em Deus. Segundo, devemos discordar do nosso cônjuge quando ele está claramente contra a palavra de Deus. Terceiro, não somos responsáveis pelos erros dos nossos antepassados, mas somos sim responsáveis pelo futuro espiritual das gerações vindouras, dos nossos descendentes. Quarto, a nossa vida como pais deve ser o melhor sermão para os nossos filhos. Quinto, como casais, devemos nos preparar para a velhice e saber aproveitar os bons momentos que ela pode oferecer. Sexta e última lição que a gente aprende aqui. Devemos firmar um propósito como casais, que o casamento só termina com a morte do cônjuge e mostrar para a sociedade que aquela frase que o pastor sempre fala, até que a morte os separe, é possível de ser experimentada nas mãos de Deus, uma vivência abençoadora. Para finalizar, a aguardar a historinha para você aplicar esta mensagem na sua vida. Num parque, uma mulher sentou-se ao lado de um homem e essa mulher disse para aquele homem: aquele ali é meu filho, aquele de casaco vermelho, escorregando ali, descendo no escorregador.
O homem respondeu: um belo garoto. E ele então aproveitou e falou: aquela ali vestida de branco, pedalando a bicicleta, é a minha filha. Ele aproveitou, olhou o relógio e então chamou a sua filha: Sara, o que você acha de irmos embora? A filha respondeu então: mais 5 minutos, pai, por favor, só mais 5 minutos. Aquele homem concordou e a filha, a Sara, continuou pedalando a sua bicicleta para a alegria do coraçãozinho dela. Os 5 minutos se passaram e o pai levantou-se e novamente chamou sua filha. Hora de irmos agora, Sara. Mas outra vez a Sara pediu: ah, pai, sabe como é que criança, né? Só mais 5 minutinhos, pai, só mais 5 minutinhos. Aquele homem olhou para a filha, sorriu e disse: tá bom, minha filha, mais 5 minutinhos. Aquela moça, então, falou para aquele homem: o senhor é certamente um pai muito paciente com a sua filha. O homem olhou para aquela mulher, bem nos seus olhos, sorriu e contou para ela o seguinte: o irmão mais velho de Sara foi morto no ano passado por um motorista bêbado, quando estava na sua bicicleta perto daqui desse parque. Sabe, moça, eu nunca passei muito tempo com meu filho. E agora, hoje, eu daria qualquer coisa por apenas mais 5 minutinhos com ele. Então, eu me prometi não cometer o mesmo erro com a Sara. Sabe? Ela acha que tem mais 5 minutos para andar de bicicleta. Mas, na verdade, eu é que tenho mais 5 minutos para vê-la brincar e estar com ela. Eu encerro essa palavra fazendo a seguinte pergunta: em tudo na vida nós estabelecemos prioridades. Quais são as suas? Como pai, com a mãe, mesmo diante de erros e acertos. Lembre-se, nem tudo que é importante é prioritário e nem tudo que é necessário é indispensável. Hoje mesmo, ainda é cedo. Dê hoje a alguém que você ama, da sua família, mais 5 minutos de seu tempo. Lembre-se de que a vida passa como um vapor de fumaça, como diz Tiago 4,14. Então, mesmo diante dos erros e acertos de sua família, perdoe rapidamente, beije lentamente, ame verdadeiramente, ria sem controle e agradeça a Deus por sua família. E lembre-se, família perfeita nunca existiu, nem nunca existirá, mas a sua pode ser um pedacinho do céu neste mundo tão difícil que nós vivemos. Basta você querer começar e ser uma bênção para a sua família. Que Deus, que Jesus nos abençoe. Amém? Chegamos então ao final de mais uma mensagem. Deus abençoe você. Lembrando, né, eu vou colocar aqui mais uma vez. Cadê? Aqui. Talvez você não tenha visto no início. Domingo que vem, dia 8, às 18 horas, 6 horas da noite, teremos um culto abençoador para as mães. É o Dia das Mães. Então, você é meu convidado para estar conosco na Igreja Batista Prata. Esteja lá às 18 horas. Leve a sua esposa, leve a sua mãe, leve a sua filha, que vai ser mãe um dia, leve a sua sogra, que é a mãe da sua mulher, mas participe conosco, vai ser uma bênção, tá bom? Os jovens estão preparando uma programação abençoadora para todos lá. Espero por vocês, tá bom? Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um que participou desse culto ou que vai ouvir a mensagem depois, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Meus irmãos, uma noite feliz, uma noite de paz. Não esqueça, aqui eu coloco sempre alguma mensagem anterior para você clicar e já assistir. Compartilhe essa mensagem com quem você entende que será também abençoado. Uma noite feliz, uma noite de paz e até domingo, se Deus permitir. E aqui no nosso culto pela internet, terça-feira que vem, dia 10 de maio, estaremos de volta. Fiquem com Deus.